Bom, vamos lá. Primeira pergunta, pastora. A gente sabe que, né, nos dias de hoje, não que seja mais fácil, mas tem muitas portas, muitos caminhos para as pessoas caírem em vícios, né? E a gente escuta como pastor, como pastora, né, as dificuldades que algumas pessoas têm com determinadas situações. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Eu estava lá agora há pouco com a galera dos adolescentes, os direct teens, né, com pornografia, né, pessoas que têm dificuldade com bebida, pessoas que têm dificuldade com drogas, com mulheres, com homens, enfim, principalmente na idade deles. Então, cada pessoa tem o seu nível de tentação, né? E aí a primeira pergunta é essa: como nós vencemos as tentações na nossa vida? Bom, em primeiro lugar, eu acredito muito como o Tiago fala, lá em Tiago 4,7. Resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E tentação, em primeiro lugar, não é pecado. Isso é fato. Todos nós somos tentados a todo momento, todos os dias. Por quê? Todos nós temos uma fraqueza. E Satanás, ele tem uma qualidade que muitas vezes nós não temos: paciência. Ele é estrategista, ele estuda você, ele analisa você. Ele não lê sua mente, isso aí você pode aquietar teu coração. O único que tem esse poder é Deus, que é onisciente. Porém, nós, através das nossas palavras, das nossas atitudes, nós expressamos o que está aqui. Isso é verdade. E Satanás, ele analisa você. E a tentação, ela vai vir de acordo com isso. Por isso é muito importante conhecermos a nossa vulnerabilidade e as nossas fraquezas. Porque quando você conhece as suas fraquezas, você vai saber em que você vai se fortalecer. E como resistir? Primeiro ponto: submissão a Deus. Isso é fato. Um dos maiores problemas é achar que a gente pode vencer a tentação sozinho. Foi um engano absoluto que Sansão teve. Ele sempre faz o quê? Qual é a frase que ele sempre fala? Sairei-me como das outras, sairei-me como das outras. E até que por fim não sabia ele que o espírito já havia se afastado dele. Na verdade já tinha se afastado há muito tempo. Só que ele estava no automático. E é o que acontece no decorrer da nossa vida. A gente vai vivendo a vida no automático, no ativismo, e porque está acontecendo, a gente vai acreditando que está tudo bem. E aí já está fraco, já está morto espiritualmente há muito tempo. E como que eu venço? Você precisa imediatamente se sujeitar a Deus diariamente. O diabo não vai fugir de você, o diabo não vai fugir da sua vida, deixar de te tentar só porque você olhou para ele e falou: sai daqui. Não, eu preciso ser submisso, me sujeitar a Deus. Quando Jesus, ele fala claramente, quando ele está diante, no Getsemane, que ele vai para a cruz, quando ele diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí 90% das pessoas usam dessa frase: eu pequei porque a carne é fraca. De coração, você pecou porque a tua carne estava forte, muito forte. Porque quando Jesus, ele fala isso, ele quer dizer o quê? A minha carne, ela precisa estar sujeita ao meu espírito, ela obedece o meu espírito. Mas como que ela vai obedecer um espírito que não está fortificado? Não tem como. E aí, como que você quer vencer a tentação se o seu espírito não está fortificado? Como que você vai dizer não para o inferno, não para Satanás, se você não tem força espiritual para isso? Aí você não quer compartilhar com uma liderança, você não quer compartilhar com alguém, porque você acredita que pode vencer sozinho. E aí, sucessivamente, você vai vivendo, e quando você vê, você vai dizer: eu consigo. Não. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como eu venço tentação? Subjugando a sua carne, se sujeitando a Deus. Um coração insubmisso é orgulhoso, é soberbo, não aceita em nenhum momento nenhuma orientação e nenhuma direção espiritual. Como eu venço a tentação? Sendo submisso ao Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém. E normalmente quando a gente toma essa decisão, né, de se afastar
das nossas tentações é quando Satanás, de certa forma, parece, e na verdade é uma verdade, ele mais nos oprime, né? Como se a gente estivesse sendo testado. Tendo aí, a gente pode observar, por exemplo, a vida de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, a Bíblia fala isso, né? E Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo na vida dele. E agora eu não estou nem falando de tentação, eu estou falando sobre resistir, né, às coisas que o diabo faz na nossa vida. Quando a gente toma uma decisão, aí mesmo que ele mais tenta nos atacar, né? E interessante nessa parte de tentação, como a pastora Michele falou, é a gente ter a humildade em entender que precisamos de ajuda em certas coisas. Lá em cima nós estávamos falando, né, agora há pouco, sobre a vida de Sansão. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar no vinho, beber vinho, ele não podia tocar em animal morto, né? E o que ele fez? Cortou o cabelo, passou na vinha e tocou em animal morto. Então assim, fez tudo. Mas por quê? Porque ele passava perto da vinha. Se ele sabe que ele não pode, ele não aguenta, né, tocar, fazer aquilo dali, por que ele vai passar perto? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente é muito tentado em algo, para que eu vou me aproximar daquilo dali? Por que eu vou ficar perto daquilo dali? Se eu tenho dificuldade com bebida, eu tenho que passar longe de um bar. Se eu tenho dificuldade com mulher, eu tenho que ficar longe de papinho. Então, assim, uma mensagem dentro dessa questão de tentação, né, além do fato da gente fortalecer o nosso espírito, é entender as nossas limitações, né, até onde, até que ponto eu posso ir. Quer falar mais alguma coisa? Não, só para concretizar mesmo, como o pastor Mateus falou, e a decisão é o mais importante também, como ele falou aqui, porque quando eu dava aula de batismo, uma coisa que eu falava muito, você precisa, antes de mais nada, se fortalecer na sua fraqueza, mas para isso você precisa o quê? Reconhecer que existe uma fraqueza. E um dos maiores problemas é que às vezes a gente não quer reconhecer. E reconhecer, porque a gente acha que isso já é uma fraqueza, reconhecer uma fraqueza. Então, às vezes, tem gente que tem vergonha de reconhecer. Então, eu sempre falava na aula de batismo, se você ainda tem fraqueza com a bebida, não aceite convites, não esteja junto, não fique perto por um tempo, se fortaleça nessa área, para que quando você estiver presente nesses ambientes, você possa realmente ser um testemunho vivo de transformação. Porque é aquilo que as pessoas falam quando fazem tratamento, né? Eu não vou dar o primeiro gole, não vou dar o primeiro trago. E isso também é para a nossa vida espiritual. Se eu tenho uma fraqueza com pornografia, para que eu vou ficar sozinho na minha casa, em um ambiente solitário, com uma televisão ou uma internet à minha disposição? Se eu tenho fraquezas de ficar com mulheres ou ficar com homens, sei lá, aquele velho hábito do ficar em festinhas, para que eu vou para esse tipo de festas? Então, assim, a minha decisão de dizer um não e reconhecer que existe isso, e até mesmo também fazer uma substituição. Se o meu pensamento está voltado para aquilo que é minha fraqueza, eu preciso urgentemente levar o meu pensamento às coisas celestiais, aquilo que vai edificar a minha vida. Porque se eu não levar o meu pensamento, se eu não tiver essa decisão, não tem jeito, gente. Aí vai ficar com vergonha de confessar pecado, vai ficar com vergonha de vir para a igreja, vai ficar com vergonha de estar no GCA, sair da igreja. Aí você vai descobrir depois, 2 meses depois, que a pessoa, ela fraquejou em alguma área da vida, e aí fala assim, não sei onde eu caí, não sei onde eu errei. Sabe sim. Só que o problema é que a gente precisa reconhecer onde a gente caiu, só que reconhecer onde caiu muitas vezes requer a gente abrir mão de algo. E muitas vezes a gente também não quer abrir. E aí a gente tem essa dificuldade. É verdade. Bom, vamos para a segunda pergunta. Muitas pessoas, né, hoje em dia acham que você ser um cristão, você ser um evangélico, basta vir à igreja no culto de terça do crescimento, numa escola de sabedoria. Às vezes a pessoa acha que não tem nem necessidade de fazer isso. Outros, não, só indo no culto de manhã está tranquilo, só tomando a ceia está tranquilo. Foi até algumas coisas, né, uma pauta que o pastor falou em algumas ceias atrás, que a pessoa acha que a premissa para ser cristão é vir na ceia. Aí a pessoa só vem na ceia, some o mês inteiro, depois volta só no mês que vem. E a pergunta é a seguinte, dito isso, o que significa ser um homem e uma mulher de Deus?
Posicionamento. O que o apóstolo Paulo ele diz claramente? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que tudo é lícito? É lícito eu estar num bar? Sim. Mas me convém? Não. É lícito eu postar determinada foto na minha rede social? Sim. Mas me convém? Não. É lícito eu estar em determinados ambientes? Sim. Mas me convém? Não. E aí isso vai partir do meu posicionamento com Deus. Porque não adianta eu estar sentada ali na primeira cadeira com o título de pastora, se alguém abre a minha rede social e eu não dou o testemunho adequado. Meu Deus, hein? Não digo nem pastor, eu digo líder, um homem ou mesmo. uma mulher de Deus. Aí a gente vem assim, mas Paulo quando escreveu numa época distinta, numa geração distinta, parará. Sim, eu entendo tudo isso. Se a gente for olhar a Bíblia, foi escrito há 2000 anos atrás. Porém, a gente precisa entender o seguinte, eu acho que essa ficha ainda não caiu para muitas pessoas. Foi escrita para determinada época, sim, isso é fato, os teólogos aqui vão concordar plenamente. Porém, princípios foi para aquela época e é válido para essa. Então, eu posso dizer que se alguém abrir a minha rede social e eu disser que sou pastora, as minhas publicações vão bater com o que eu carrego. Fecha a porta aí, hein? Ok? Então não tem como. Agora, não adianta eu vir para a igreja dizer eu sou evangélica, eu tomo a ceia, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando a gente abre a rede social e olha uma foto de como você está, ou determinado, sei lá, é um versículo, é uma palavra, mas as curtidas não são pela palavra, são pela pose da foto. Então a gente precisa sim tomar esse cuidado. Como ser uma mulher, aí vem um pregador aqui, aí prega, o fogo desce, eu quero ser igual esse homem de Deus, eu quero ser igual essa mulher de Deus. Querido, posicionamento. E relacionamento com Deus é tudo. Eu brinco muito com as meninas, eu falo assim, gente, quem dera se relacionamento com Deus a gente comprasse no mercado. Seria muito bom, né? Acordei de manhã, não estou a fim de ler a Bíblia. Vou ali na esquina, na padaria, vou comprar 6 pães, R$2 de pão, mas vou comprar também 2 quilos de relacionamento com Deus que vem pronto para a minha vida. Não. Requer um posicionamento. E talvez se fosse assim, as pessoas dariam até mais valor, né? É um questionamento que fica. Porque como é de graça a gente ter relacionamento com Deus, tem gente que deixa de lado. A hora que eu quiser eu vou lá e converso com Deus. Só que o que a gente tem que entender é que a qualquer momento Ele pode voltar. Aí sabe qual é o problema que a gente pega, pastor? É que tudo que a gente faz na terra, a gente quer fazer a curto prazo. Certo? É igual a gente falou sobre empreendedorismo. A gente quer resultado a curto prazo. Só que o filho de Deus tem que entender que tudo que ele faz, qualquer decisão, qualquer postura, qualquer posicionamento que ele toma, é longo prazo, eternidade. Então, tudo que eu faço aqui vai refletir na minha eternidade. Não tem jeito. E a verdade seja dita, o pastor ministrou aqui na penúltima terça-feira, e aí falou claramente, entre a terra tem céu e inferno. E a gente fala muito do céu, mas o inferno é real. Assim como o céu é real e todo mundo quer estar no céu, eu quero, eu vou para o céu em nome de Jesus, mas ninguém fala do inferno. Mas as nossas decisões aqui, o nosso posicionamento aqui, as nossas escolhas, eles decretam qual é a eternidade que eu estou indo. Mas sabe qual é o problema? Um dos maiores problemas? Aí a gente entra na primeira pergunta. Não aconteceu nada. O salário do pecado é a morte. Não aconteceu nada. Ninguém precisa saber. Só que a gente esquece que a gente não esconde nada de Deus. E aí a gente está fazendo escolhas, tomando atitudes, a gente entra para o lícito. Não tem problema, estou cuidando de mim, estou resolvendo a minha vida, estou no meu tempo, estou nisso, estou naquilo. Legal, show de bola. Desde que o seu tempo não venha denigrir a tua identidade de filha de Deus. Porque se denigriu, querido, você entrou no lícito, mas não te convém. Então, ponto-chave,
Como ser um homem ou uma mulher de Deus? Posicionamento, se relacionando, renovando a tua mente com a palavra, e isso aí leva tempo. E eu acredito, já para a gente encerrar esse bate-papo sobre espiritualidade, a gente não pode se esquecer também, e aí eu vou soltar aqui e vou deixar a senhora falar sobre, né? As pessoas acham que às vezes você ser um homem, uma mulher de Deus, basta também ter só o bom testemunho. Mas a gente também não pode esquecer que devemos levar a palavra de Deus também para as outras pessoas. Como um homem e uma mulher de Deus, Jesus ele falou que a gente tinha que levar o evangelho. Então, para eu ser de fato uma mulher e um homem de Deus, não basta que já uma parte bem resolvida, eu dar o bom testemunho e dar o exemplo nas redes sociais, por onde eu estiver. Mas também não esquecer de eu estar num ambiente familiar. Foi até a palavra que eu falei na terça do crescimento, sobre o semeador saiu a semear. A Bíblia não fala quem ele é, de onde ele é, como ele é. Fala o que ele faz, foi semear. Então é isso que a gente tem que entender, a gente tem que sair para levar a palavra. Não interessa se é o pastor Mateus, não interessa se é a Evelyn, se é a pastora Michele. Não, a gente tem que sair e fazer o que tem que ser feito. Levar a palavra, semear. Então eu queria que a senhora falasse só um pouquinho sobre isso, e aí a gente segue para a próxima área. Eu acredito fielmente que onde a gente chega a glória de Deus. Então, às vezes a gente fala assim, vai pregar a multidões. As pessoas se empolgam com o microfone e com a multidão. Só que as pessoas esquecem que, às vezes, num almoço de família, existem duas pessoas e aquelas duas pessoas naquele dia, elas são, aquelas duas pessoas é a multidão para você. Só que aí as pessoas acham que você vai sair, vou pregar, querem só isso aqui. Só que não se preocupam com as pequenas sementes que eu vou colocando aonde eu vou. Eu costumo dizer que uma vida de um homem ou de uma mulher de Deus não passa 24 horas em vão. Você chega num supermercado, dependendo de como você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, já é uma semente. Porque você não sabe como está aquela operadora de caixa, você não sabe como está aquele atendente, você não sabe, você não tem ideia. E às vezes, se você chega com um bom dia tão alegre, você muda o dia daquela pessoa. Você levou uma palavra. E aí a gente acha que é só pelo que as pessoas estão vendo, mas o secreto conta muito mais. Existem pessoas que falam mais de Deus no secreto do que muitas vezes no público. E aí a gente fica só naquilo, não, o que estão dizendo se vão falar de mim. Aí a gente, muitas vezes, cuida da nossa rede social. Eu entro aí nesse trecho. Não, porque eu tenho que botar uma foto na rede social com uma foto com uma roupa decente. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer para todo mundo olhar para o meu perfil e ver realmente quem eu sou. Legal, bacana, a gente falou sobre isso. Mas aí também é o seguinte, também não vai fake news. Porque a motivação do seu coração, sinto muito lhe dizer, Papai do Céu conhece. Então, não adianta de nada. É isso. Muito obrigado, pastora, pela participação. A salva de palmas pela pastora Michele. Glória. Glória.